aí, galera da 8A, tudo bem com vocês? Reta final do nosso conteúdo e vamos falar mais um pouquinho sobre matrizes. Hoje eu vou falar para vocês sobre a representação genérica de uma matriz. Mas antes vamos estabelecer algumas coisas importantes sobre esse conteúdo. Aula passada nós vimos, que esta letra maiúscula aqui representa o nome da matriz, certo? E ela vai ter uma posição M e uma posição L, beleza? Então funciona da seguinte maneira, tá? O primeiro número é o número de linhas, ou seja, quantas linhas ela vai ter nesse sentido. E o segundo número é o número de colunas. Por exemplo, eu tenho uma matriz A 2 por 3, tá? O que significa essa matriz A? Significa que ela vai ter duas linhas, então vamos colocar aqui duas linhas, né? Vamos inventar alguns números aqui, 1 e 2, e vai ter três colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa aqui é uma matriz 2 por 3, certo? Poderia ser uma matriz B, vamos dar o nome aqui, B, 1 por 2, tá? O que significa 1 por 2? Significa que ela tem uma linha, o primeiro número sempre é linha e o segundo número é sempre coluna. Então assim, ó, 1 por 2, o que significa 1 por 2? Que ela vai ter uma linha, duas colunas. Por exemplo, menos 3, vamos inventar uns números, 0 e 4. Opa, 4 não, né? É só duas, não 3. Então, ó, uma linha, duas colunas. Então, isso aqui indica a ordem da matriz, o tamanho da matriz. E a letra maiúscula indica o nome da matriz, se ela é uma matriz A, uma matriz B, e assim vai embora. A segunda coisa que eu vou estabelecer aqui com vocês, bem rapidinho, os elementos genéricos de uma matriz, tá? Os carinhas que estão lá dentro, são representados por letras minúsculas. E geralmente essas letras minúsculas seguem o nome da matriz. Se a matriz se chama A, as letras minúsculas vão ser Azinhos. Se a matriz se chama B, as letras minúsculas vão ser os Bs. E assim vai embora. E o I e o J significa a mesma coisa. O primeiro significa a linha e o segundo significa a coluna, só que é A e J. Então, por exemplo, ó, se eu pedisse para vocês construírem isso aqui, ó, vou dar um exemplo. Construa a matriz A, A e J de ordem 2 por 2. Eu quero que construam essa matriz. Qual é o nome da matriz? Vamos com calma. Qual é o nome da matriz? O nome da matriz é A. Então vamos colocar aqui. A. Quantas linhas e quantas colunas ela vai ter? Duas linhas. O primeiro é sempre linha. E o segundo é sempre coluna. Duas colunas. Então, mas antes de construir duas linhas, duas colunas, vamos descobrir como se chama esses carinhas. Se chamam todos azinhos. Então a gente faz assim, ó. Vamos fazer aqui. Vai ter duas linhas, vai ter dois azinhos e duas colunas, mais dois azinhos. E agora vai entrar o IJ, que é novidade para vocês. Como é que faz? É uma questão de organização, tá? A gente sabe onde é que o cara tá por esses númerozinhos IJ. Então olha o primeiro A, onde é que ele tá? Ele tá na primeira linha, primeira coluna. Então ele vai ser o A1, opa, o A11. Vou botar o 1 bem pequenininho aqui. Este cara, onde é que ele tá? Ele tá na primeira linha, segunda coluna. Ele vai ser o A12, certo? Vamos olhar aqui para baixo. Esse cara, onde é que ele tá? Ele tá na segunda linha, Veja, primeira linha, segunda linha, mas está na primeira coluna. Então a posição dele vai ser A21. 2, 1. E este carinha aqui vai ser o A, está na segunda linha e segunda coluna, A22. Beleza? Então isso aqui é uma matriz genérica, gente. A letra grande é o nome da matriz e a letra minúscula é os seus elementos. E o IJ, 1, 2, 2, 1, 2, 2 é a posição. Vamos construir uma outra matriz aqui, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, não se assustem. O nome da matriz é B.
E ela vai ter, o nome da matriz é B, ela vai ter elementos nas posições B e J, e a ordem dessa matriz vai ser 2 por 3. Então vamos lá, o que significa isso? Primeira coisa, significa que o nome da matriz é B, certo? Segunda coisa, o que significa? Que ela vai ter duas linhas, vamos escrever, e antes, né, como vai se chamar cada elemento, vai se chamar Bzinho, e o nome dela é o Bzão, então ela vai ter duas linhas, vamos escrever duas linhas e 3 colunas. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, certo? E aí, né, vamos colocar a ordem dela aqui no cantinho, ordem 2 por 2, que nem a aula passada, ordem 2 por 3. E agora a gente vai enumerar os caras conforme a posição. Todo mundo que está aqui está na primeira linha. Este aqui está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui está na primeira linha, segunda coluna. E esse aqui está na primeira linha, terceira coluna. Esse carinha aqui está na segunda linha, né? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Então, geralmente, né, os caras, o primeiro número de todo mundo que está aqui vai ser 1, 1, 1, 1, e aqui vai ser 2, 2, 2, 2. E nesse sentido, olhando de baixo para cima, 1, 1, 2, 2, 3, 3 e vai embora, certo? Então, tudo isso que eu já expliquei de modo prático, tá? É como a gente faz uma matriz de forma genérica, tá? Tu vai ter a ordem, o nome da matriz e os elementos. Eu vou fazer alguns exemplos que estão na folha aí para vocês dos exercícios propostos. Neste exercício aqui, ó, faremos uma listagem dos seus elementos. Então, vamos fazer uma listagem dos seus elementos. Qual é a ordem dessa matriz? A ordem dessa matriz é uma matriz 2 por 3. Então, o que significa? Que ela vai ter duas linhas e 3 colunas. Então, ela vai ter o A1, 1, primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna. Quem é? 4. A1, 2. O que é o A1, 2? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Neste caso, 16. A1, 3. O que é A1, 3? É o cara que está na primeira linha. Vamos botar aqui. Primeira linha e terceira coluna. Quem está na terceira coluna? 25. Bom, vamos seguir listando. Onde é que esse cara está? Bom, esse cara aqui está na segunda linha. Em que coluna que ele está? Ele está na primeira. Então, como é que a gente diz? Segunda linha, primeira coluna. A2, 1. A2, 1 é 81. O 100 está onde? O 100 está na segunda linha e segunda coluna. Então, como é que se chama a segunda linha e segunda coluna? A2, 2, que é o 100. E este 9 está onde? Está na segunda linha e terceira coluna. Então, como é que é a segunda linha, terceira coluna? A2, 3. E quem é ele? O 9. Então, isso é um exercício da gente listar os elementos conforme a posição que eles ocupam dentro da matriz. Como é que eu sabia que era Azinho? Porque o nome da matriz era A. Se fosse B, seria Bzinho. Se fosse C, seria Czinho. Beleza, gente aí? Tudo tranquilo com vocês aí do EJA? Vamos mais um exemplo. Então aqui, tá? É uma forma bem generalizada, uma forma bem genérica, vai embora para o infinito, de como se representa a matriz. Então, ó, A11, A12, A13, pontinhos, pontinhos, A1N, vai embora para o infinito, até a coluna N. Aqui as linhas, a mesma ideia, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33, pontinhos, pontinhos, vai embora para o infinito, até chegar à linha do infinito, AN1, né? Essa aqui pode ser a última linha, pode ser a milésima linha que tu pode imaginar, mas se o cara tiver aqui, tá na milésima linha, primeira coluna, milésima linha, segunda coluna, milésima linha, terceira coluna, né? Então, isso significa o seguinte, que a matriz não tem limites, tá? A única coisa que a gente tem que cuidar é que o primeiro número é a linha que se encontra. Linha é isso aqui, certo, galera? E o segundo número é a coluna que ela ocupa. Coluna
é essa posição aqui delas empilhadas, uma abaixo da outra. Isso aqui eu não vou comentar com vocês, né, por causa que é o EJA e nós estamos interessados como construir uma matriz. Não estamos tão preocupados com essa linguagem tão sofisticada, mas aqui ele está dizendo, né, que a linha, que o I, que é o número da linha, ele sempre vai ser maior ou igual que 1 e menor ou igual que o último número. E a coluna, o J, é a mesma ideia. E o I e o J, ou seja, isso eu vou até comentar. Esses números são números, né, inteiros, tá? São números inteiros. É isso que significa. Tu nunca vai achar 1,1. Ou é a primeira linha, ou é a segunda coluna, tá? Não existe primeira linha, vírgula 1. Tranquilo? Bom, neste exemplo, então, ó, determine a matriz genérica. Vamos fazer um exemplo aqui. Determine a matriz genérica AIJ 2×3. Então, qual é o nome da matriz? O nome da matriz é A, certo? 2×3, o que significa? Que ela tem duas linhas e 3 colunas, tá? Então, ó, 2 linhas, 3 colunas. Vamos botar o nomezinho deles aqui? Primeiro vamos escrever a ordem e agora vamos escrever a posição. Então, ó, o primeiro é o A11, o segundo é o A12 e esse aqui é A13. Aqui, 2,1, 2,2, 2,3. Tem estudantes, vou comentar bem rapidinho, que eles gostam de fazer assim, ó, tá? Que para eles é mais prático. Eu também gosto, tá? Às vezes, tô meio cansado, eu faço assim, ó, vou mostrar para vocês. O primeiro número é o seguinte, esses estão tudo na primeira linha, então coloco 1, 1, 1. Esses estão tudo na segunda linha, então 2, 2, 2. Eu tô olhando assim, tá? Primeira linha, segunda linha. Agora eu vou olhar pelas colunas, tá? Esses estão na primeira coluna, então 1, 1. Esses estão na segunda coluna, 2, 2. E esses estão na terceira coluna, 3, 3. Tá? Ou seja, dá na mesma. Tudo bem? A caneta aqui começou a riscar. Bom, 3, 3. Certo, gente? Vamos ver se tem mais um exemplo. Então, aqui, ó. Agora vocês já estão treinados. Construa a matriz B. Como é o nome da matriz? A matriz é B. Certo? Ordem, 2×2 e cada elemento se chama Bzinho. Então vamos lá. 2 Bzinhos, né? 2 linhas. Vamos arrumar aqui. E 2 colunas. Ok? E agora vamos escrever aqui. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Linha 2. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E a matriz de ordem 2×2. Bom, galera, era isso. Um abraço aí para vocês. Boa sorte nas atividades. E não esqueçam de enviar pelo Classroom. Muito importante.